Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Reinaldo, e se há algo que eu amo aqui no seu canal é ouvir as histórias da meia-noite, porque eu sou muito ligado ao sobrenatural. Mas há uma história para que eu me ligasse nisso, a minha própria história de vida. Eu faço questão hoje de narrar para você tudo que se deu na minha vida, para eu entender de vez que a vida é uma faculdade, sabe? A vida... Tem gente que fala que a vida é uma escola, né? Eu prefiro dizer que a vida é uma faculdade, ou mais do que isso, uma universidade completa, mas a mais engraçada que existe, porque a vida apresenta fatos que somente nela, vida, é que podem ocorrer. E esses fatos, esses detalhes, nos levam sempre ao inusitado, às vezes até engraçado, quando não trágico. A minha história tem de tudo um pouco, mas tudo isso aconteceu antes dos computadores. Tudo isso se deu na minha vida antes da internet. Foi na famosa década de 80, comecinho dos anos 80. Eu tive uma oportunidade raríssima naquele comecinho dos anos 80. A chance de fazer uma viagem que eu sonhava fazer. Incrível! Eu tinha sonho de ir para a Holanda. Eu sei que tem muita gente que fala assim, puxa, mas para a Holanda? Não era a Europa, assim, especificamente, e conhecer vários países. Não, obviamente, a Holanda está dentro da Europa. Eu tinha vontade de conhecer o continente. Mas muito mais do que o continente, eu queria conhecer a Holanda. Sei lá por quê. Tudo acertado, tudo programado. Naquele meados de 1980, eu embarquei. Comprei as passagens. Eu me lembro que comprei as passagens pela Air France. Havia na época, pela Air France, uma promoção especial. Mas meu destino, apesar da companhia ser francesa, né, a Air France, meu destino era Amsterdã. Eu ia embarcar em Salvador, né? Eu ia fazer o trajeto da minha terra. Eu ia de Salvador até São Paulo. Depois de São Paulo eu voava direto para Paris e no final Paris a Amsterdã, na promoção das passagens pela Air France. E assim aconteceu para a realização do meu sonho. Quando eu desembarquei na belíssima capital dos Países Baixos, tudo para mim era novidade, tudo para mim era diferente. Amsterdã. E eu estava finalmente no país dos meus sonhos. Eu era fã da Holanda. Isso começou, na verdade, com a grande seleção holandesa de 74. 1974,
Para quem não sabe, o Brasil foi derrotado pela Holanda por 2-0 e eliminado da Copa do Mundo, tanto que o Brasil acabou disputando em 74 o 3º lugar num jogo contra a Polônia. Então eu fiquei fã da Holanda desde ali. Eu era fã da seleção holandesa, daquela camisa laranja linda que a Holanda tem. Finalmente eu estava num país que eu não sei porquê eu sonhava conhecer. São mistérios da vida. E aí, para quem está ouvindo a minha carta, a minha história, aqui na História da Meia-Noite, aí já há muita sobrenaturalidade. Mas tudo que eu vou contar é de arrepiar. Uma vez em Amsterdã, eu fui de ônibus. Eu fui até Breda. Breda é quase fronteira com a Bélgica, ali na Holanda. Fui até Breda. Escolhi Breda porque, na verdade, eu tinha feito lá em Salvador uma amizade. Uma amiga finlandesa, olha só. Ela era da Finlândia e eu a conheci no universo da faculdade em Salvador. Então essa minha amiga finlandesa, ela tinha feito uma reserva num hotel dessa cidade, Breda, para que eu fizesse uma aventura radical de jipe. Ela dizia que era a melhor viagem do mundo, essa amiga finlandesa. Então eu ia viver uma aventura radical de jipe pelas estradas locais. E nos 8 dias eu fiquei por lá, 8 dias que eu fiquei naquela região, eu conheci algumas pessoas. E dentre essas pessoas amáveis, eu conheci 2 irmãos holandeses. 2 irmãos. Um deles, eu vou chamar aqui de Hans, era um desses irmãos. Djokhar era o outro. Hans e Djokhar, 2 irmãos holandeses que amavam aventuras com jipes. Um desses holandeses ficou cativo às histórias que eu levei do Brasil. Ele adorava justamente o Hans. Amava as histórias que eu contava aqui do Brasil. E ele me disse, o Hans, que ele não conhecia o meu país. Mas, observem bem, o Hans disse que ele não conhecia o Brasil. Mas que no ano passado, ou seja, 1979, uma vez que nós estávamos em 80. Então disse ele, no ano passado, que era exatamente esse ano, né, 79, ele tinha namorado uma belíssima brasileira, muito bonita, e que ele havia se apaixonado por ela, e que ele tinha certeza absoluta de que ela tinha se apaixonado por ele. Foi uma história linda a vida entre o Hans e essa brasileira. Até aí, vida que segue. Mas quando eu perguntei o nome dessa brasileira que ele tinha conhecido e tinha feito essa amizade em Londres, no ano passado, ele tinha conhecido uma brasileira em Londres, sem nunca ter ido ao Brasil. Quando eu perguntei o nome dessa brasileira e ele revelou que ela se chamava Moema, meu coração deu uma parada assim, sabe? Uma parada, depois uma disparada. Moema. Nossa, Moema. Ele havia conhecido em Londres. Então a brasileira que o meu amigo holandês, o Hans, tinha conhecido, tinha namorado em Londres, ela tinha um nome muito diferente. Não é Moêmia, nem é Noêmia, é Moema o nome dela. Isso me chamou a atenção, porque a minha vizinha, com praticamente as mesmas características citadas pelo Hans, ou características citadas pelo Hans, atendia pelo mesmo nome, Moema. Mas espera aí, tudo bem, pode ser uma coincidência, se bem que eu achava difícil, uma coincidência, mas Moema, mesmas características,
tudo bem, vamos acreditar na coincidência. Da mesma forma que era mais provável que fosse uma outra pessoa de fato. Essa minha vizinha, a Moema, ela era casada. A Moema era casada, ela tinha 2 filhos e eu não sabia que ela tinha estado em Londres, que eu soubesse não. Então, por esse motivo, eu nem falei nada pro Hans, nem falei nada pro meu amigo. Eu fiquei, sabe quando você fica com aquela dúvida? Falei, mas não é possível, será? Peraí, Moema não é um nome qualquer. Moema é um nome difícil. Agora, ela conhecer um holandês que eu conheci com o irmão Joca dele aqui em Breda, nessa aventura de jipe, não. E outra coisa, ele conheceu o ano passado. Ele tinha conhecido, havia um ano em Londres, e essa moça é minha vizinha Moema. Ela é casada tem pelo menos uns 6 anos? Não pode ser. Não é a mesma pessoa. Ela é mãe, tem filhos, tem 2 meninos. Não pode ser a mesma Moema. Então eu nem entrei em detalhe com o Hans. Esse meu amigo, o Hans, o holandês, ele me contou mais detalhes. Ele sim, amava as histórias que eu levava do Brasil e especialmente amava as histórias devido à Moema que ele tinha conhecido. Então esse meu amigo, o holandês, ele me contou que em Londres, ele e essa moça brasileira, linda, ele dizia, linda, eles tinham vivido um romance tórrido, muito forte, com direito inclusive a jantares, a almoço, até uma festa ele chegou a fazer para ela, de tão apaixonado que ele ficou. Fez uma festa, convidou os amigos, ou seja, ele tinha curtido com essa moça brasileira uma verdadeira paixão mesmo, algo forte, algo para valer, algo de verdade, tanto que ele não conseguia tirar do pensamento e nem do coração. Mas aí eu perguntei, para ele, você sabe onde ela mora, assim, no Brasil? Ele falou, não, eu não fiquei com detalhes a respeito da moradia dela no Brasil. Eu sei que ela mora no Brasil. Aí eu disse a ele, mas o Brasil é imenso, pra você ter uma ideia. Eu sou de uma capital, a capital de Salvador é da Bahia. Já é um estado imenso e nós temos o Brasil todo. Ele não tinha detalhes de onde ela morava, mas ele tinha muita vontade, muito desejo de saber, de ver, reencontrar a Moema, ainda que fosse mais uma vez. Ele tinha curtido muito com ela. Inclusive, ele me contou, era uma história bonita e de certa forma, por que não dizer, até picante, sabe? Assim, de amor entre os dois. Eu vi que a paixão vivida pelo Hans e pela Moema havia sido bastante tórrida. Aí a minha viagem terminou. Eu apanhei os contatos dos meus novos amigos, os holandeses. Eu tive esse cuidado. A minha amiga, a finlandesa que eu tinha conhecido em Salvador, voltou para a Finlândia. E eu, que pena. Que pena, tive que embarcar de volta para Salvador, de volta para o Brasil. E deixei a linda Holanda para trás. Assim que eu cheguei em casa, eu tratei de revelar, porque aquele tempo, gente, eu estou falando de 1980, foto era algo bem diferente do de hoje. Hoje o pessoal está acostumado com foto do celular, né? Naquele tempo não. A gente levava uma máquina fotográfica, essa máquina tinha filme e esse filme nós levávamos para revelar. Então assim que eu cheguei em casa em Salvador de volta, tratei de revelar as fotos. E ali estavam naquelas fotos todos os meus amigos, inclusive os irmãos, o Jocar e o Hans, os meus amigos aventureiros dos jipes. Inclusive,
aquela minha amiga finlandesa, também tirei foto dela. Na primeira oportunidade que eu tive, com as fotos já reveladas, eu tratei de mostrar para os meus vizinhos. Por quê? Alguém haverá de perguntar assim: nossa, você fez questão então de mostrar para Moema? Não, é que eu gostava dos meus vizinhos. Eu gostava do Carlos, o marido dela. Eu gostava dos 2 meninos, os filhos dela. Eram crianças, mas eu gostava, eles eram crianças respeitadoras, educadas. Eu gostava deles. E eu fiz questão, na primeira chance que eu tive, fotos reveladas, eu tratei de mostrá-las para os meus vizinhos. E quando eu revelei para o casal que eu havia estado na Holanda, quando eu falei: olha, é que eu estive na Holanda e quero mostrar umas fotos para vocês, a minha vizinha regalou os olhos. Moema. Eu notei que ela levou assim um susto. Sabe quando a pessoa leva um baque, um susto? Ela regalou os olhos. E para minha grande surpresa, quando ela viu as fotos e ela enxergou aquele meu amigo holandês, o Hans, a minha vizinha quase teve uma síncope. Ela quase teve um infarto. Ela chegou, sabe, a respirar com uma certa dificuldade. O marido dela estava junto. O marido dela, da minha vizinha, também estava junto. Ele viu as fotos, chegou a indagar: que foi, né? Tipo, por que você está agindo assim? Né? Por que tanto espanto? Já que eram fotos simples, com pessoas mais simples ainda. Nós estávamos num jipe, mas a foto é foto, não tem movimento, né? Parece que ela se assustou, e ela tinha se assustado mesmo, mas a adorável e linda Moema, a esposa, se saiu pela tangente. E naquele momento, quando ela deu aquela desculpa e aqueles olhos arregalados, e eu percebi até um tremor em suas mãos, naquele momento eu tive comigo a certeza de que a minha vizinha era de fato a tal brasileira linda com quem Hans, o holandês, esteve em Londres. Meu Deus, será? E era. Diante do susto que ela tomou, era. A prova veio logo a seguir. Coisa de uns 3 dias depois, coincidiu o marido dela. Saiu, e após a saída do marido, ela me procurou. A Moema, a vizinha, me procurou para saber mais detalhes sobre aquelas pessoas e aquela viagem. E eu percebia ela ainda muito nervosa e muito cheia de cuidado, cheia de dedos no que estava falando comigo. E aí eu fui compreendendo assim a posição dela, e eu fui fazendo revelações a ela, e ela me revelou. Coincidentemente, ela conhecia aquelas pessoas que eu conheci. Ela chegou a conhecer o Jokar, o irmão dele, mas principalmente o Hans. Só que aí ela me faz um alerta que já não me deixou a menor dúvida. Pelo amor de Deus, Reinaldo, pelo amor de Deus, olha, esse assunto deve ficar entre mim e você. Por favor, esse assunto, ele tem que ser um segredo meu e seu a partir de agora. Meu marido, sei lá, ele pode interpretar errado. Você me entende? Eu entendo. Eu já sabia de tudo. E ela sabia que eu sabia. Porque, obviamente, havia tido comentários. Então, eu, diante da Moema, eu jurei para ela que eu jamais revelaria sua história. E até ela me fez uma súplica. Por favor, pelo amor de Deus, não diz isso para ninguém, tá? Que eu conheci essa pessoa. E eu notei a emoção com a qual ela falou isso. Ninguém
podia nem supor nem imaginar, mas eu sabia que a minha linda vizinha havia vivido uma aventura fora do casamento. Tanto que ela confirmou, esteve realmente numa viagem feita a Londres. Foram uma tentativa de uma mudança até, o que acabou não dando certo. E ela voltou, uma vez que já estava casada com o Carlos, era mãe dos seus filhos, e etc, e etc. O resto eu sabia. Continuei intrigado, mas menos agora, porque afinal de contas eu sabia que da história, mas para pensar. Eu gostaria que quem estivesse ouvindo esse meu relato parasse um instante para pensar o que é a vida. Se é ou não é a universidade. A gente tem que aprender com ela. Como é que eu pude sair de Salvador? Como é que eu pude ir a Breda, lá na divisa com a Bélgica, conhecer esses holandeses? Gente, seria só mesmo uma coincidência? Seria? Não é possível. Olha, coincidência pode sim existir, mas eu sempre acreditei que os destinos estão ligados desde sempre. E essa minha história confirma exatamente isso. Há uma ligação de destino, eu vou dizer mais, há uma ligação espiritual. É impressionante, porque dia menos dia, se as pedras se encontram e geram muita energia nesse resvalar, nesse encontro, imagine dois seres humanos que se encontram pela vida. Se as pedras, quando se encontram, produzem energia, num toque, num resvalar, imagine seres humanos. E vocês vão entender o que eu estou falando a partir do sobrenatural dessa história. Se bem que, até aí, eu acho que há muita sobrenaturalidade também. Até esse instante da minha história, há sobrenaturalidade. Mas o que eu vou contar agora é impressionante. Era uma manhã cinzenta em Salvador, de terça-feira. Eu estava preparando uns documentos, porque uma vez que eu tinha terminado a faculdade, eu estava me inscrevendo em vários concursos públicos. E um deles exigia uma burocracia grande. Eu estava reunindo os documentos em casa. Estava sozinho, porque as demais pessoas da minha casa já tinham saído para a luta do dia a dia. Isso devia ser por volta de 9 horas da manhã. Foi quando eu vi que a campainha de casa tocou. E no que eu olho, eu vejo, era a minha vizinha, a linda vizinha Moema. Ela, também na casa dela, tudo normal. As pessoas tinham saído para a luta, os filhos foram para a escola, ela estava sozinha. Ela entra em prantos na minha casa. E ela diz assim para mim: Reinaldo, o que foi, Moema? Por que você está assim? Reinaldo, você tem contato? Porque eu não fiquei com contato nenhum do Hans. Você tem o contato dele? Eu falei: tenho. Eu fiquei com contatos dele. Naquele momento era difícil o contato, não é como hoje. Eu estou falando, gente, de 1981. Havia, portanto, um pouquinho mais de um ano que eu tinha feito a minha viagem. 1981. Por quê? Porque essa noite, o Hans e o irmão dele, o Jocar. Mas o Hans falou comigo. O Jocar permaneceu num jipe. Eu sonhei que eles estavam num jipe, um jipe todo azul e branco, sem capotas. O Jocar desceu do jipe, veio se encontrar comigo no sonho, me abraçou e me falou que ele me espera do outro lado da vida. Em outras palavras, ele veio me dizer que ele morreu. Eu falei: Moema, nossa, mas isso é só
Você sonhou? Eu sonhei, mas foi tudo tão nítido, foi tudo tão claro. Apareceu ele, o irmão dele calado, o irmão dele parecia que até dormia no jipe, ele só que saiu. E ele me disse exatamente isso, que ele estava do outro lado da vida e que ele me esperava do outro lado da vida. Ele morreu. Quer dizer, ele veio me dizer isso. Você tem o contato? Tenho, mas olha, eu vou te tranquilizar, Moema, isso tudo que você está me falando é sonho. Depois de tudo o que você viveu lá com ele, você ficou com isso na cabeça. Faz assim, eu estou cuidando agora de uns documentos, eu tenho que fazer uma inscrição urgente para um concurso público e eu estou nas derradeiras horas. Hoje é o último dia e eu não posso perder tempo. Eu vou levar esses documentos, eu vou até o centro de Salvador e quando eu voltar eu vou fazer o contato e depois eu te falo. Você me faz essa gentileza? Faço. Você já sabe, né? Tem que ser comigo em particular. Não, fica tranquila. Eu falo com você com todo cuidado, tá? Fiz o que eu tinha para fazer. Peguei a documentação que eu tinha separado, corri para o centro de Salvador, fiz a minha inscrição. Olha, esse tipo de coisa é incrível, né? Como você demora, como é burocrático. E faltava um documento, não podia ser daquele jeito a foto que eu tinha era 3x4, eles exigiam um outro tipo de foto. Eu fui fazer fotos de novo naquele lugar que revelava a foto com rapidez. Toda essa burocracia. Eu só fui voltar para casa, para minha casa. Eu saí lá do centro de Salvador de volta para casa. Eu só fui voltar para casa por volta de 4h30, 5 horas da tarde. E vocês sabem que os países europeus estão sempre, na média, 6 horas à frente, né, do nosso horário aqui. Significa dizer que se eu voltei 5 horas da tarde, lá para a Europa já seriam 11 horas da noite. Então eu falei, puxa, eu não vou entrar em contato nesse horário com a Europa. Então eu passei aquele dia, esperei aquele dia e no outro dia, por volta de 8 horas da manhã, foi que eu consegui fazer um telefonema. Diga-se de passagem, a gente tem que ter muito cuidado, porque nesse momento os telefonemas eram caríssimos. Quando eu falo assim, tem gente que até se assusta. Fala, nossa, mas hoje é tudo gratuito, hoje mudou. Mas pergunte a quem viveu 1980, 81, quanto é que custava uma ligação internacional. Então eu tinha que ter muito cuidado. E aí eu consegui, e o problema é o seguinte, eu tinha que me comunicar em inglês, o meu inglês era aquele, sofrível, mas dentro do possível eu tentei me comunicar. E dentro do que era possível entender, eu falei e fui atendida pela mãe de Jokar e Hans. E pasmem os senhores, eles tinham sofrido um acidente com um jipe em Breda, o lugar que eu os conheci. Exatamente onde eu os conheci e vivemos lá uma aventura com o jipe, eles tinham sofrido um acidente. E os dois, tanto Jokar como Hans, tinham perdido a vida. Os dois estavam mortos. Meu Deus! Dentro do que era possível entender, eu confirmei. Depois essa senhora, que também tinha uma certa dificuldade para me entender, o que aliás qualquer um teria, ela passou o telefone para uma sobrinha, aí foi mais fácil a comunicação, mas ela confirmou tudo. Eu fiquei simplesmente impressionado. Qual era a ligação, gente de Deus, entre o holandês Hans e Moema? Eu só pude entender aquilo como eles eram almas gêmeas. Agora, como? Eu não sei explicar. Porque um vivia
lá na Holanda. O outro vivia em Salvador, no Brasil. Não se encontraram nem na Holanda e nem no Brasil, se encontraram em Londres. Passaram juntos um tempo em Londres, quando ela lutava lá por um emprego. E ele e o irmão estavam lá talvez até a passeio. Então vocês imaginem a sobrenaturalidade dessa história. Quando eu conto, as pessoas ficam abismadas, falam: meu Deus do céu, mas a sua história do princípio até o fim, Reinaldo, ela é sobrenatural em tudo. E tenha certeza absoluta, me dizem as pessoas, você é parte fundamental nessa história. Porque você, de certa forma, tinha já o desejo de ir para a Holanda, já com essa missão, pode ter certeza. Quando eu confirmei para minha vizinha, a Moema, que o Hans estava morto, ele e o irmão, nossa, ela chorou copiosamente. Chorou de um modo que ela não pôde evitar chorar nem na frente do marido, porque não dava para evitar. Ela ficou muito comovida, muito emocionada. Obviamente que ela inventou uma desculpa, mas, sabe, eu soube nos detalhes, porque éramos vizinhos, que até precisou de uma ajuda médica. Até disso ela precisou, de uma ajuda médica. Então imaginem a ligação. É por isso que eu digo, eles eram almas gêmeas. É para mim uma história que eu fiz questão de escrever para você hoje e contar nos detalhes. Porque foi exatamente assim que tudo se deu. Se você gostou da minha história, curta, manda aí o teu joinha, aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, por favor, mande aí um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, ele bem que merece.